Até agora a gente viu esses monossacarídeos apenas na forma linear, aberta, mas na verdade em solução ocorre uma reação muito frequente entre álcoois e cetonas e aldeídos, que é ocasionado pelo fato de o carbono da carbonila ser parcialmente positiva, porque o oxigênio muito eletronegativo vai puxar esses elétrons da ligação para si, tornando esse carbono bastante suscetível ao ataque de nucleófilos. Nucleófilos são entidades químicas que têm elétrons abundantes para poder estabelecer ligações. Eles podem quebrar ligações para poder estabelecer essas ligações, doando esses elétrons. E as hidroxilas, né, mas precisamente o oxigênio da hidroxila de um álcool é um forte nucleófilo. Então, o que é que a gente tem na molécula de um monossacarídeo? Muitos álcoois, muitas hidroxilas e uma carbonila. Se a cadeia for grande o suficiente, ela se dobra de uma forma que essa reação fica inevitável. Uma reação intramolecular, ataque nucleofílico do oxigênio da hidroxila ao carbono da carbonila, estabelecendo uma ligação interna na molécula que torna a molécula cíclica e não mais linear. Majoritariamente, essa é a forma dos carboidratos em solução. Na verdade, você precisa ter uma certa quantidade de carbonos, como eu disse. Todos os carboidratos, todos os monossacarídeos acima de 5 carbonos, eles vão estar majoritariamente na forma cíclica em solução. Quando a ciclização forma um anel de 6 membros, que inclui o oxigênio, a molécula é chamada de piranose, que é uma alusão ao pirano, que é um anel de 5 membros. Normalmente as aldohexoses, elas têm essa reação acontecendo entre o oxigênio, a hidroxila do carbono 5, né, a carbonila que está no carbono 1 em todas as aldohexoses. Então, por isso forma-se um anel de piranose na maioria das vezes. Quando a molécula ainda está na forma linear, antes do ataque nucleofílico, essa ligação simples ela tem rotação livre, então ainda na forma aberta, né? Então o ataque nucleofílico ele pode ocorrer com esse carbono em duas conformações possíveis, né? O que pode gerar a molécula fechada dessa forma ou dessa forma. O carbono que era da carbonila, ele não era um carbono assimétrico, porque ele fazia uma ligação dupla. Aqui ele passa a ser um carbono assimétrico, né? Um novo ponto de carbono assimétrico, carbono sp3, com 4 ligas distintos. E aí ele passa a ter dois isômeros possíveis, né? Quando a classificação é a seguinte: quando a hidroxila está posicionada no sentido oposto a esse grupo 6 em relação ao plano do anel, ela é alfa. E quando é o contrário, a hidroxila no mesmo sentido do carbono do grupo 6 aqui, do carbono 6, em relação ao plano do anel, ela é beta, né? E esses dois isômeros têm um nome especial que eles são anômeros. E esse carbono passa a ser chamado de carbono anomérico. Uma representação mais adequada para as formas cíclicas é a representação a perspectiva de Haworth. Para converter a projeção de Fischer para ela, você vai colocar os membros, né, no caso aqui, 5 membros do anel de piranose, incluindo o oxigênio. O oxigênio vai ser colocado nessa posição aqui acima do anel. O carbono anomérico fica para a direita, é o carbono 1, nesse caso. E a enumeração vai ficar, portanto, no sentido anti-horário. Assim, o carbono 6, que está aqui, vai ficar para cima do plano do anel. Tudo que estava para direita na projeção de Fischer vai ficar para baixo, nessa perspectiva de Haworth. E tudo que estava para a esquerda vai ficar para cima. Então, portanto, aqui, por exemplo, o hidróxido do carbono 2 para baixo, a do 3 estava para a esquerda, vai ficar para cima, e
assim sucessivamente. No caso de cetoexose, como a frutose, né, lembre-se que a carbonila está no carbono 2. Dependendo de qual hidroxilo está atacando, se essa daqui do carbono 5 ou se essa daqui do carbono 6, existem essas duas possibilidades, é possível formar anéis de, portanto, 5, nesse caso, membros, ou anéis de 6 membros, como de piranose. Normalmente se formam anéis de 5 membros, né, que no caso é chamado de furanose, em alusão a essa molécula aqui, que é a molécula de furano, que tem 5 membros. E aí a lógica é a mesma, só cuidado com a contagem, porque o carbono 2, o carbono numérico, ele está bem aqui, no anel, então o 1 está fora do anel. Vocês devem ter notado que essas reações elas são reversíveis, que significa que elas estabelecem equilíbrios dinâmicos, ou seja, em solução que na verdade existe uma combinação dessas formas, forma cíclica e da forma linear, mas com prevalência, obviamente, para aquelas mais estáveis termodinamicamente. E no caso, como eu já falei, majoritariamente a forma cíclica dos monossacarídeos a partir de 5 carbonos. Mas isso não significa que uma pequena fração da forma linear também esteja o tempo inteiro sendo gerada em solução. Nesse momento, é possível que a conformação do carbono, da carbonila que é refeita, mude e na hora de fechar você gere o anômero diferente daquele que abriu. Portanto, essa possibilidade de interconversão entre anômeros alfa e beta é chamada de muta-rotação. Outra coisa importante nesse contexto é que a reatividade dos monossacarídeos ela é totalmente dependente, ela é principalmente dependente dessa pequena fração momentânea em que a molécula retorna para a forma linear e a carbonila é regenerada, restabelecida. Por quê? Porque o carbono da carbonila o ponto mais reativo da molécula. É ele que pode ser oxidado por outras moléculas, funcionando, portanto, como um agente redutor. Isso tem a ver com uma classificação muito usada como método experimental de detecção e também de quantificação de determinados sacarídeos. É a ideia de açúcar redutor. Ou seja, com certeza já devem ter ouvido falar nisso. Quando o açúcar é redutor, é porque ele tem a sua carbonila disponível para ser oxidada a ácido carboxílico. No caso, ele vai ter o seu grupo aldeído oxidado ao grupo carboxílico, na presença de um agente oxidante suave, relativamente suave, como, por exemplo, o íon cobre 2, em meio alcalino. Para que o sacarídeo possa ter esse poder redutor, ele precisa, portanto, ter a sua carbonila necessariamente disponível e restabelecida. Precisa desse pequeno momento. Então, nesse caso, por isso ele precisa ter o seu carbono anomérico disponível. Guardem isso. Esse aqui é o teste de Fehling, que é justamente para detecção de açúcares redutores. Muito usado no passado, hoje talvez ainda um pouco por alguns processos, né? Mas basicamente é baseado na redução do cobre, que depois, na presença de água e hidroxila, ele vai formar um precipitado de cor marrom. Ele começa azul, a solução começa azul, depois o cobre vai para um estado de oxidação que fica verde, mas o importante é o que ele vai reagir, como ele vai reagir depois e ficar na cor marrom de tijolo. E como eu falei já, o aldeído, que no caso vai virar um ácido carboxílico. Se for uma acetona também, mas ela é um pouco menos reativa. Da aula, muitos monossacarídeos eles são modificados, né?
Esses monossacáridos modificados eles são fundamentais para diversas moléculas, para a constituição de diversos polissacarídeos complexos. Essas substituições elas podem ser, por exemplo, de fosfato, aminas, acetilas. Esses grupos eles vão dar características bastante específicas para essas moléculas. Aqui a gente encontra, por exemplo, as unidades que formam o peptídeo glicano das bactérias. Aqui não tem o exemplo dos sulfatados, mas eles são extremamente importantes para os glicosaminoglicanos da matriz extracelular dos animais. Essas cargas negativas que elas apresentam, que faz com que elas possam exercer a função lubrificante delas, por exemplo, e outras. A agarose também, ela tem ela é sulfatada também. Pesquisem, por exemplo, a importância desses aqui para o padrão de glicosilação de organismos específicos nos oligosacarídeos que formam os glicoconjugados, e a relação disso com aquela ideia de glicobiologia, etc., de imunogenicidade. Por exemplo, se eu devo me preocupar com isso para expressar uma proteína de humano em uma plataforma vegetal ou em uma levedura, por exemplo. Isso é uma questão muito importante. Pesquisa também a importância do ácido glucurônico na metabolização de drogas pelo fígado. Também é outra questão importante. Enfim, essas modificações são muito importantes.